Foi inaugurada hoje em São Luís a delegacia que vai passar a fazer a regulação do trabalho das agências de propaganda e publicidade aqui no estado. Esse encontro foi para anunciar a instalação da Delegacia Regional das Agências de Propaganda. Agora, o Maranhão poderá contar com uma representação. O nosso objetivo maior é defesa de categoria. Nós representamos a categoria das agências de propaganda. A federação foi convidada a vir abrir portas no mercado maranhense. Foram anunciados o delegado e o vice. Eles foram nomeados por uma aclamação unânime. Então eu tenho a honra de apresentar à mídia o nosso delegado regional da FENAPRO no estado do Maranhão, senhor Antônio Jales. E o delegado substituto, senhor Jean-Pierre da Silveira Santos. Bem, a delegacia é um órgão transitório, né, no sentido de normalizar as atividades do sindicato das agências de propaganda do Maranhão. A instalação da delegacia vai funcionar até que seja criado o sindicato da categoria, ambos com o objetivo de fiscalizar as atividades publicitárias. Para ocorrer a instalação da delegacia, houve uma interligação da Associação Brasileira de Agências de Publicidade à Federação Nacional das Agências de Propaganda. Nós não tínhamos essa entidade aqui e, na ausência, eu procurei a Federação Nacional, buscando que eles constituíssem alguma forma um sindicato ou uma delegacia, alguma forma de conseguir reunir as agências locais para que a gente conseguisse trabalhar em conjunto pelo desenvolvimento do nosso segmento, do nosso mercado. Política agora. Diferentemente de ontem, hoje teve internet na Assembleia Legislativa, então teve sessão. Quem acompanhou foi o repórter João Carvalho Júnior. Na sessão desta quinta-feira na Assembleia Legislativa voltou a repercutir o projeto de decreto legislativo que foi aprovado na última terça-feira, que trata sobre o desmembramento de um povoado de um município para que esse povoado seja anexado a outro município. No caso, nós estamos falando do povoado conhecido como Belém dos Lages, que atualmente pertence ao município de Poção de Pedras, mas pode passar para o município de Bernardo do Mearim. Isso, lógico, vai depender de um plebiscito que foi aprovada, a realização desse plebiscito aqui na Assembleia Legislativa, foi aprovado o projeto e agora está dependendo apenas da realização dele para que a população decida se este povoado deve ser desmembrado do município de Poção de Pedras e anexado a Bernardo do Mearim. Outro destaque da sessão de hoje foi o pronunciamento do deputado Rafael Leitoa, do PDT, que falou a respeito da presença 24 horas de farmacêuticos nos estabelecimentos. Nós sabemos que existe a Lei Federal 13021, que estabelece para o funcionamento das farmácias de qualquer natureza ter a necessidade da presença do farmacêutico durante todo o seu horário de funcionamento. Isso é o que estabelece, deputado Roberto Costa, na Lei Federal, que toda farmácia precisa ter um profissional farmacêutico durante o seu funcionamento. Agora, a lei não diz de que forma será a implementação desse profissional, tendo em vista que a realidade do estado do Maranhão, com seus 217 municípios, é praticamente inviável o cumprimento a curto prazo, ou de quando é estabelecida a lei, que foi em 2014, dessa situação. No mais, a sessão foi tranquila, rapidamente ela foi encerrada devido à falta de quórum para que a ordem do dia fosse deliberada. Alguns parlamentares, principalmente, destacadamente os parlamentares do bloco de oposição, se colocaram em posição de obstrução durante a ordem do dia, de forma que ela não pôde ser analisada e nem mesmo votada. Ficou tudo transferido para a sessão da próxima segunda-feira. E na semana que vem tem assunto importante para entrar em debate entre os parlamentares lá na Assembleia. Quem vai trazer as informações para a gente sobre isso é a repórter Aniele Pimentel. Aniele,
Muito boa noite para você. Que assunto é esse, hein? Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. Ficou definida para a semana que vem, no dia 13, quarta-feira, a apresentação pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada Francisca Prima, a apreciação do projeto de lei 086/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. Também consta na pauta o projeto de lei 102/18, também de iniciativa do Poder Executivo, que trata do reajuste do valor da pensão especial às famílias das crianças e adolescentes mortos e emasculados na região metropolitana de São Luís entre 1991 e 2003. A concessão dessa pensão especial durante 15 anos, no valor de R$ 500 e paga pelo governo do estado, aconteceu por força de acordo envolvendo o Estado do Maranhão e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Assuntos importantes que devem ser acompanhados, colocados em pauta, afinal de contas, a questão do orçamento mexe diretamente com o cotidiano de todos e definir a aplicação correta do dinheiro público, a gente tem que ficar atento, né? Pascoal, eu vou ficando por aqui, eu volto com você, até amanhã. Com certeza, Aniele Pimentel, muito importante mesmo. Obrigado para você, boa noite, até amanhã. Assim como também é muito importante a questão dos meninos emasculados, que também será discutida a partir da próxima semana. A garantia de direitos a essa população é fundamental. Assim como é fundamental também a discussão de assuntos relacionados para este público, tanto que o Senado Federal, em Brasília, vai apreciar um projeto de lei que já foi votado na Câmara e que altera a idade mínima para se casar. A ideia é reduzir o número de casamentos entre menores de 18 anos, que está virando um problema social aqui no Maranhão. O projeto prevê a alteração do Código Civil e o fim das exceções previstas no artigo 1520, que permite o casamento antes dos 16 anos em caso de gravidez. Estudos apontam que quase 900 mil meninas de 15 anos se casaram no Brasil. O país ocupa o 4º lugar no ranking de casos de casamentos precoces. Atualmente, hoje, só é permitido o casamento do menor de 16 anos em caso de gravidez. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2015, aqui no Maranhão, 1.207 meninas com idades de até 15 anos tiveram filhos, especialmente nos povoados mais distantes de cidades do interior do estado. A extrema pobreza é considerada um dos principais fatores que influenciam os casamentos infantis. Então, o que a gente percebe em relação ao casamento infantil e à gravidez na adolescência é que afeta principalmente meninas de comunidades de extrema pobreza e de maior vulnerabilidade social. Então, a gente poderia dizer que esses fatores estão associados, ainda que não seja exclusivamente esse fator, mas é um dos principais fatores que levam à possibilidade de que uma menina fique grávida e se case muito cedo. Então, isso é uma questão que a gente precisa olhar de uma maneira complexa também, né? Assim, como essa situação de pobreza afeta a vida das crianças e, nesse caso, a vida das meninas. O problema chamou a atenção da Plan Brasil, organização não governamental sem fins lucrativos que em 2017 produziu um documentário com depoimentos de meninas do Maranhão e de outros estados que casaram muito jovens. O material foi lançado este ano. É um tema que a gente precisa falar sobre isso, que a gente precisa trazer à tona, justamente porque isso afeta o desenvolvimento não só das meninas, mas afeta também o desenvolvimento do país. O projeto, aprovado no último dia 5 de junho na Câmara dos Deputados, vai ter que passar ainda pelo Senado e aguardar também pela sanção ou não do presidente da República. O projeto de lei da deputada Laura Carneiro vem alterar o artigo 1520 do Código de Processo Civil, não autorizando mais o casamento do menor de 16 anos. O casamento infantil ele é entendido como uma violação de direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, a gente acredita que é preciso fazer muito, a gente invisibiliza esse fato, né? Então, só o acesso a políticas públicas de qualidade pode diminuir, né,
pode diminuir para que meninas elas estejam em situação de casamento. Encerramos assim a edição de hoje do Jornal da Guará. No portal guará.com você tem acesso a mais conteúdo e notícias do Maranhão. Amanhã nós voltamos logo após a reapresentação do Avesso, às 11h15 da noite. Excelente noite para você e até amanhã. TV Guará, maranhense por natureza.